Vamos começar? Bem? Bom, primeiro, né, deixa eu contar uma história, né? Essa palestra, né, a palestra sobre persistência poliglota com Java lá no Elo 7, inicialmente ela era para ser uma palestra em 2 pessoas, iria participar eu, no caso, né, o Mário, e o David, né, que é o CTO lá do Elo 7. Infelizmente ele não pôde comparecer, e aí eu estou aqui hoje sozinho. O que foi um erro meu, porque eu deveria, na verdade, era ter pego alguém da família dele, já que praticamente todos são iguais, né? Eu podia trazer, ninguém havia diferença nenhuma, né? E, bom, poderia estar aqui com outra pessoa. Mas, já que eu não lembrei disso antes, né? A gente vai começar. Meu nome é Mário, então agora vocês podem falar para todo mundo que vocês conhecem o Mário, né? Não tem mais esse tipo de problema. Eu sou engenheiro de software e team leader lá no Elo 7, né? O Elo 7 é um marketplace para produtos sob demanda. Na verdade, né, para produtos customizados. E aí, dentro de produtos customizados, você tem uma gama gigante de coisas. Desde artesanatos, móveis, quadros, itens personalizados, decoração, convite de casamento. Tem uma gama gigantesca de produtos que são vendidos ali dentro desse marketplace, né? E hoje, aqui nessa palestra, eu vou lá para vocês uma experiência que nós estamos tendo lá, né, com algumas aplicações. A gente vai falar explicitamente de uma hoje, onde a gente está usando uma técnica aí que é chamada de persistência poliglota. Eu vou falar mais dela aí durante essa palestra, né? Bom, como que a gente pode começar disso daí, né? Vamos voltar do início. Então, pensa lá. Sempre que você vai começar um novo projeto, né, vamos começar uma nova ideia, alguma coisa do zero, né? É tudo uma maravilha. Você só tem um campo verde, as possibilidades são infinitas, tudo vai dar certo no fim, todas as ideias vão funcionar, ok? Embora a gente sempre que vai começar um projeto novo tenha essa visão, né? A gente sempre sabe onde isso vai parar no final das contas, né? Então, bem, como que funciona, né? Você vai começar um projeto do zero, você começa a discutir arquitetura, linguagem, que frameworks a gente vai usar. Você pega ali todas as camadas do seu sistema, começa a discutir um monte de coisa, você começa a pensar em estratégias para fazer o deploy, pensa em várias coisas. Só que tem um desses pontos que ele é meio que renegado. A gente passa, sei lá, vamos supor que você vai... Dado que você já passou da parte de requisitos e tudo que você vai ter que fazer naquela aplicação, né? Você começa a discutir tecnologia em si, você gasta muito mais tempo falando de tecnologia de front, linguagem de programação, framework, e praticamente você não olha o que acontece ali na parte azulzinha, né? Que é a camada de persistência. Afinal, né? O que persistência, né? É só guardar os dados, né? Não tem muita dúvida aí do que vai acontecer. Vamos só entender, antes de entrar direto no problema, por que isso acontece, né? Então, por que a parte da persistência ela é tão renegada quando a gente começa a fazer essas discussões técnicas, né? Basicamente, o motivo são esses caras aqui, os bancos de dados relacionais, né? Então, banco de dados relacional, aqui tem alguns exemplos aí, acho que todo mundo já ouviu falar, já trabalhou, se não você viu na faculdade, não importa. Se você trabalhou com tecnologia, você vai trombar com um desses caras aí no caminho, né? Mas assim, por que a gente sempre acaba optando por esse tipo de banco, né? Então, tem um livro aí, né, esse The New Kingmakers, é um livro bem recente, não é tão velho assim, né, 2013, tem uma citação dele interessante, né, da perspectiva de desenvolvimento de aplicações, bancos de dados relacionais são a resposta, independente da pergunta. Então, para que você vai discutir persistência se você já sabe a resposta, né? É tipo 42. É a resposta, você não precisa nem saber qual é a pergunta, basicamente, né? E ele não é um livro tão velho assim. E assim, ele não está completamente errado, certo? Afinal, quando você vai fazer uma aplicação, quem aqui não pensa primeiro no banco relacional? Quem aqui fala, não, vou começar e já vou lá com o meu Cassandra? Ah, você está de brincadeira comigo, né? Não é. Então, geralmente, você sempre começa pelo banco relacional. Ele é a primeira opção e por vários motivos. O suporte é amplo. Um monte de gente dá suporte nisso, né? A mão de obra é qualificadíssima. Lembra, a pessoa vê banco relacional na faculdade, provavelmente no primeiro ano. Então, qualquer um conhece isso e conhece exaustivamente. Por mais que você fale, eu programo há 20 anos, 5 com Java, 2 com Ruby, 15 com JavaScript.
E banco? Não, banco são uns 20 anos. Então você tem, né, você passou ali a vida toda mexendo ali com o banco relacional, você sabe SQL. Modelo relacional, altamente testado, aprovado, todo mundo sabe que isso funciona. Tabela, relacionamento, as regras de normalização para você não ter replicação de dados, esquema, está tudo ali, tudo em ordem, esse negócio está mais do que provado, né? E tem um monte de vantagens, né? Todo mundo conhece de novo, é vantagem, né? Tipo, quanto mais gente sabe, mais gente pergunta no Stack Overflow, mais gente responde no Stack Overflow. Isso é uma vantagem absurda, né? Afinal, já está ali. É flexível, é uma tecnologia que ela resolve basicamente qualquer tipo de problema, né? Então, você consegue resolver qualquer coisa com o banco relacional. É bem padronizado, SQL é hiperpadronizado. Né? Desde que você não tenha que, por exemplo, descobrir qual é a linha, fazer paginação, né? Aí você tem lá o limit, o row none, o top, né? Dependendo do banco, né? É bem padronizadinho ali, SQL, sei lá, 92, 2001, mas ainda tem seus probleminhas, né? E o que define aí os bancos de dados relacionais, né? O modelo ACID, né? Então, toda vez que você, uma operação, ela consegue ser atômica, você consegue fazer várias coisas de uma vez só, ou conclui tudo, ou não conclui. A consistência do banco está garantida, né? Então os dados sempre estão consistentes ali dentro. Cada operação que eu faço está totalmente isolada da outra, né? E dado que uma operação concluiu e está com sucesso, ela existe lá, é durável, eu consigo depois recuperar novamente o estado dela. Beleza, né? Só que, né, como já foi dito várias vezes, não existe bala de prata. Não tem nenhum software ou nenhum sistema, nenhum framework que vai resolver todos os problemas sem nenhum trade-off aí, né? E o próprio modelo relacional, ele possui algumas desvantagens, né? Para fazer uma alteração no esquema, né? Mudar o nome de uma coluna, botar uma coluna nova, mudar o tipo de uma coluna. Tem algumas coisas que você vai fazer no banco, você não vai conseguir fazer isso, pelo menos não com o banco ali em produção quente. Às vezes você tem que tirar o sistema do ar, fazer a alteração. Eventualmente essa alteração demora algumas horas, né, para você processar, né? O volume de dados, a partir de um certo momento, dependendo de quantos dados entram de uma vez no banco ali, né, digamos assim, realmente, quanto está entrando de uma vez, isso pode começar a virar um gargalo dentro do seu próprio banco. Muito insert vira um gargalo ali, né, muito update, né? E a escalabilidade desse banco eventualmente pode virar um problema também. Na verdade, o problema não é que ele não é escalável. Eles são altamente escaláveis, né? O problema é que esses bancos, eles têm dificuldade. É difícil escalar eles, né? Afinal, como é que você escala um MySQL? Você pega e põe uma máquina maior. Você pega a máquina e põe uma maior. Ah, atingiu o limite de novo. O que você faz? Você põe uma máquina maior, né? E você vai escalando verticalmente. Chega uma hora que não tem máquina maior. E aí onde começa a ter um problema, né? Putz, como é que eu faço agora? Eu já estou na máquina mais potente possível que eu tenho. O que a gente pode fazer? Aí tem outras estratégias ali para fazer escalabilidade de banco relacional. Sei lá, read réplica, né? Você pega o banco, agora tem bancos que são só para leitura e um banco para escrita. Ele replica os dados e eu divido a leitura entre várias bases, né? Legal, só que aí você começa a ter probleminhas de inconsistência, afinal, desde que você escreveu até replicar, você pode ler um dado desatualizado. Você começa a perder aquela ideia do ACID que você tinha antes, né? Se você estiver usando uma outra solução, por exemplo, o banco de dados da Oracle, eu sei que você tem lá a possibilidade de fazer sharding, que é realmente dividir os dados entre várias bases. Então, não é uma base de leitura e uma de escrita. São várias bases de escrita, só que, sei lá, o registro entre o 0 e 1 milhão está no banco A. Entre 1 milhão e 1 e 2 milhões está no banco B. E aí tem um banco ali, tem uma parte do sistema que está servindo de coordenador para te direcionar, né, para qual é a réplica ali, para qual é o shard que você tem que olhar seus dados. Tudo isso é extremamente complicado de se fazer. E quando é fácil de fazer, é caro, porque alguém fez para você e vai cobrar por isso. Beleza? Então, ok, né? Aí, né, bom, se você chegou até aqui, tudo bem, né? Tá lento, o meu banco de dados está ficando lento, o que eu vou fazer? Bom, você pode criar índices, é uma solução. Só que tudo tem trade-off, né? Você colocou um índice, a leitura ficou mais rápida, possivelmente, mas a escrita ficou mais lenta. Então, tem que começar a ficar equilibrando. Vou otimizar uma query? É bem possível, né? Você conseguir ir lá e otimizar a query, mas quem gosta, né, de ir lá e dar explain na query, aí olha, putz, full table scan, vou ter que mudar, vou ter que trocar aquele join para fazer uma outra coisa. É um trabalho bem grande, né? E eventualmente a galera também vai ali para o cache na aplicação,
Que aí, de novo, né? Eu leio do banco, guardo num cache para não ter que ficar lendo do banco toda hora. Mas aí, de novo, você pode ler do cache, o dado está desatualizado com o banco. Você, de novo, começa a perder a consistência, né? Então, de um jeito ou de outro ali, né? Você está mexendo ali com o banco relacional, eventualmente você vai esbarrar em algum tipo de problema, né? E hoje em dia, né, com a ideia aí de Big Data, né, o volume cada vez maior de dados, a velocidade maior de dados, esse problema ele vai chegando cada vez mais cedo nas aplicações e nas empresas, certo? Muito bem, então, né, a gente falou aí de banco relacional, ótimo. E as alternativas? Bom, alternativas tem um monte, né, que são ali os bancos não relacionais, né. Só um disclaimer, né, de onde vem essa ideia, né, banco não relacional. O Eric Evans, aquele mesmo cara lá do DDD, do livrinho azul lá de DDD, ele que cunhou esse termo, né, NoSQL, lá em 2009, ele estava acho que dando uma entrevista para o Twitter. E eu não lembro exatamente a história, mas o NoSQL é legal que ele não quer dizer nada. Não quer dizer no SQL, not only SQL. Isso tudo é a ideia que veio depois que o termo tinha sido cunhado. Ele cunhou esse termo de NoSQL porque ele queria falar algo que não fosse banco relacional e que coubesse numa hashtag do Twitter. Então, pô, NoSQL é legal que é curtinho, né? Ocupa pouco espaço e funciona. Então, tipo, não é um acrônimo, não quer dizer nada de especial, né? Mas o que ele estava descrevendo ali? Ele estava falando sobre uma nova geração de bancos de dados, que não são com esse modelo relacional que a gente já conhece, está acostumado. Que são bancos que têm características diferentes ali, no caso, duas bem especiais, que eles são distribuídos, então eu consigo rodar o banco em várias máquinas ali, máquinas que são commodity, né? Afinal, o hardware está ficando barato, então é legal conseguir rodar em um hardware bem barato e distribuído. E que são altamente escaláveis, né? Eu consigo atingir um volume de dados ali muito maior com esse tipo de banco. Certinho? Também bom lembrar, né? O NoSQL ele não é que ele veio para substituir o banco relacional. A ideia dele não é essa. A ideia dele é ser complementar a um banco relacional. Né? Dificilmente você vai jogar fora o seu Oracle, o seu MySQL e ficar só com uma solução NoSQL. É bem improvável que isso aconteça. Afinal, é um modelo muito bem provado e um modelo que funciona muito bem. Muito provavelmente você vai usar os bancos NoSQL em situações específicas ali dentro da sua aplicação. Ok? E por falar em bancos NoSQL, quando a gente fala bancos, a gente realmente está falando bancos, porque são vários, né? Tem aí pelo menos uma dezena desses bancos, né? E eles são muito diferentes entre si. A gente consegue pegar esses bancos NoSQL, né, e classificar ele pelo menos em 4 grandes grupos que agrupam esses bancos em a partir de determinadas características. Então a gente tem esses 4 grandes, né? Bancos orientados a documentos, famílias de colunas ali, Cassandra, HBase, chave-valor, né? E bancos ali que representam os dados como grafos, né, que guardam as estruturas ali como se fossem grafos. Cada um desses bancos, ele está aqui para resolver um problema específico. Você quer fazer um acesso muito rápido a partir de uma chave única, pô, key value, né? Você quer representar uma estrutura que, isso aqui é tipo um relacionamento, os relacionamentos são muito importantes nessa minha estrutura de dados, bancos de dados de grafo. Então você tem bancos que estão ali específicos para alguma coisinha que você quer. Legal? Sempre que fala de NoSQL, tem um ponto interessante aí também, né, que é o tal do teorema CAP. Né? Para quem nunca viu ou não lembra, né? Só relembrando aí, são essas 4 bolinhas aí, né? Então, a gente está falando de 4 características de um sistema: consistência, disponibilidade e o partition tolerance é você conseguir distribuir os dados, você conseguir fazer o tal do sharding, né? Rodar em várias máquinas, né? E aí você tem essas 3 características e cada um daqueles bancos NoSQL, ele meio que se posiciona dentro de uma dessas intersecções aqui, dessas características. Então, você vai ouvir bancos NoSQL CP, bancos NoSQL AP. Né? Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que aquele banco, especificamente, ele é mais forte em 2 dessas características. Tudo bem? Então, por exemplo, ali, o Cassandra, né? O Cassandra é um banco AP. Ele tem alta disponibilidade e ele pode rodar distribuído. Beleza. Mas e a consistência? A consistência dele é um pouco mais fraca. Pode ser que você insira um dado, vai ler e o dado está desatualizado. É normal e é aceitável isso ali dentro daquele banco de dados. Ele é feito já com esse intuito. Tudo bem? Em compensação, você tem ali, por exemplo, o Redis ou o Mongo, né? Ele tem consistência.
Então, você inseriu e leu, o dado vai estar correto, você tem certeza. Ele é tolerante ali a ser distribuído, você consegue rodar ele distribuído. Mas, pode ser que por algum motivo, você vai acessar o banco e ele não está disponível. Para manter a consistência, ele às vezes prefere não responder algo inconsistente do que te responder. Então, é um trade-off que eles fazem, né? Ele escolhe 2 dessas características aí e opta por 2 delas. É bem legal você notar que não é o tipo do banco. Não é porque ele é column, ou key value, ou document, que ele é AP, CP e tudo mais. Porque o Redis, por exemplo, é um banco chave-valor. Ele é um banco CP. O DynamoDB é um banco key value também. Só que ele é um banco key value que é características AP. Então, o que você está fazendo na sua aplicação vai meio que determinar quão tolerante você é a cada um desses 3 pontos aí, e você vai meio que escolher qual que é a melhor solução para você. Certo? Beleza. Assim, né? O ponto ideal mesmo, né? Seria um banco que conseguisse ter tudo. Né? Inclusive, né, só voltando aqui, bancos relacionais, ó, eles também fazem parte disso daqui, porque eles são bancos CA. Eles têm consistência absurda, disponibilidade absurda, só que ele é muito difícil de você fazer ele ser tolerante à partição. Então, ele também está aqui dentro desse diagrama, né? Eles não estão fora. O ponto ideal mesmo seria a gente conseguir ter um banco que tivesse tudo, né? Mas, de acordo com um paper aí do MIT, 2012 ali, né? É impossível no modelo assíncrono de rede, não dá para ter um banco que atenda as 3 características ali do CAP de uma única vez. Tudo bem? Então, assim, não dá. Então, você vai acabar se contentando ali com um banco que atende 2, né? A não ser que você seja o Google, né? Porque aí, se você for o Google, você fala, não, dá sim, e é isso aí, porque é o Google, então, né? Bom, então eles têm esse outro paper desse outro banco de dados, que é o Spanner, e eles falam, esse é um banco que é full cap, ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Tá bom, é o Google, então eu vou acreditar, né? Eu não sei se eu acredito no MIT ou no Google, mas, né? Está aí. Beleza? Então, né? E como lá no bancos relacionais você tem lá o ACID, né? O pessoal do NoSQL também foi lá e criou seu próprio acrônimozinho, né? Que é o BASE, né? Qual que é a ideia do BASE, né? Basic Available. Então, assim, geralmente ele está lá para te atender. Você bate lá, ele está ali, ele consegue te atender com... ele tem uma disponibilidade legal, né? A ideia do soft state, né, é que desde que você fez a escrita, não necessariamente a escrita está consistente em tudo ao mesmo tempo. Pode ser que a consistência ela demore um pouquinho para acontecer, né? Então você pode ter um estado ali que de todas as máquinas da sua partição, algumas estão mais consistentes do que outras. Então o estado ele é meio variável. Só que chega uma hora que esse estado equilibra e tudo fica consistente, que é a tal da consistência eventual aí que a gente tem. Beleza? Então, tipo, isso é só um overview básico aí, né? Para quando a gente está falando de banco de dados, né? Ninguém discute banco de dados, embora tenha muita coisa para se discutir. Mas, voltando ao exemplo que nós iríamos discutir aqui do Elo 7, né? Contar para vocês a história desse novo sistema que nós criamos. Há muito tempo atrás... não muito tempo atrás, na verdade é um tempo bem recente, talvez ontem, assim, né? A gente tinha lá um monolito, né? Na verdade esse monolito ele ainda existe, ele está lá e ele funciona que é uma maravilha, ok? Que é basicamente o marketplace inteiro roda dentro aí desse monolito, né? Mas aí, cara, a tecnologia vai evoluindo, vão surgindo novas possibilidades, a gente vai estudando coisas novas e vamos aprendendo maneiras diferentes de fazer sistemas. Esse monolito ele tinha uns problemas de tecnologia muito defasada e é difícil evoluir ele. Então, vamos jogar tudo fora e reescrever do zero? Não é viável isso para uma empresa, né? A gente não quer rasgar dinheiro. Então, o que nós fizemos? Novos serviços, novas funcionalidades que nós iríamos desenvolver dentro do nosso e-commerce ali, né? A gente começou a quebrar esses novos serviços, essas novas funcionalidades, esses novos módulos em serviços separados. Não microserviços, como vocês viram outras pessoas falando aqui, galera do Nubank lá. Não, tem 150 serviços. A gente usa o macroservice. Né? É um serviço um pouquinho maior, não é micro. Está ali o meio matsu meio, né? Meio queijo, meio calabresa ali, né? O nosso serviço, né? Então, assim, novas funcionalidades a gente começou a colocar em serviço separado. Então,
Antes era tudo marketplace, né, que é o core mesmo. A gente começou a quebrar. Então, busca é um serviço separado, focado em resolver problemas de busca. Sistema de recomendação de produto, já é um sistema separado ali, né? Sistema de coleções, agrupamento de produtos, organização dos usuários, tudo separado. E como a gente está seguindo ali os preceitos de serviços, né? Cada um desses serviços tem o seu próprio banco de dados isolado. Um serviço não consulta o banco de dados do outro, eles só se comunicam através de suas APIs públicas ali. Beleza? Então, ok. No nosso serviço, né, no Elo7, é um marketplace de produtos customizados. Como é que você customiza um produto? Você compra um produto do vendedor e aí você tem que falar para ele o que você quer mudar daquele produto. E aí, para que isso funcione, o nosso e-commerce ele é um pouquinho diferente. Ele não é aquele e-commerce tradicional que você compra com um clique, né? Aqui, basicamente, é a última coisa que a gente quer que você compre com um clique. Você compra e a gente abre uma tela para você conversar com o vendedor e falar o que você quer customizar daquilo. Você quer comprar uma roupinha de bebê, você quer escrever o nome do seu filho naquela roupinha, você quer fazer um negócio diferente e tal, você consegue fazer isso. Então, a gente tem ali essa estrutura de chat, que você pode falar com o vendedor ali. Ok? Só que o nosso chat, como ele não é só um chat de conversa, ele não é tipo um WhatsApp ali que você só vai trocar uma ideia com o vendedor. Na verdade, esse chat está integrado com o pedido que você está fazendo. Então, dentro desse chat, não tem só mensagens de texto. Ele tem mensagens especiais, por exemplo, mensagens informativas. Mudou alguma coisa no seu pedido, ou um resumo do pedido, ou o correio fez a entrega, ou mudou, postaram um código de rastreio, tudo isso vem como informação dentro do pedido. E, eventualmente, mensagens que são iterações do pedido. Por exemplo, você precisa escolher o tipo de frete, isso vem no chat lá, né? Então, se você estiver só olhando pela conversa, você consegue meio que manipular o seu pedido ali, tudo através de conversa, ok? É uma parte bem importante, né, do nosso sistema, e essa parte, como ela já vem de muito tempo, né, meio que o nosso core business, ela está dentro ali do marketplace, ela está dentro dessa caixinha ali, né? Um pouquinho para vocês terem uma ideia dessa caixinha ali, né? Só o módulo de conversa, beleza? São mais ou menos 11 mil novas conversas por dia, 560 mil novas mensagens todos os dias, ali, sábado, domingo, feriado, todos os dias. Só o módulo de mensagem tem 165 gigas, só ele. Então, assim, pensa, só de texto tem 165 gigas. Né? Fora o resto das outras coisas que tem ali dentro, e só esse módulo é responsável por 1,5 milhão ali de requests ali por dia, beleza? É muita coisa, é bastante coisa, e isso tudo está rodando junto com todos os outros sistemas que fazem parte do e-commerce. Então, visualização de produto, catálogo de foto, pagamento, está tudo rodando dentro da mesma máquina que está fazendo essa parte da conversa, e é uma parte que tem que ser muito dinâmica. Eu mando a mensagem do Enter, ela tem que chegar do outro lado, tem que dar lá o tiquezinho azul, lá igual do WhatsApp, tem que fazer tudo aquilo muito rápido. Então, o que a gente acabou optando, né? Como esse negócio está crescendo gigantescamente, a gente falou, mano, vamos separar. Vamos fazer um módulo separado para só tratar de conversas. Então, né, a gente extrai esse pedaço do chat de dentro do e-commerce principal ali e vai dar tudo certinho, né? Beleza. Como você já pode ver ali pelo banco de dados, ó, Cassandra, né? Pô, por que a gente optou ali por usar Cassandra nesse novo módulo, né, no módulo do chat? Se você olhar as mensagens elas são basicamente uma pilha de coisas. Você só vai inserindo uma em cima da outra. Ela é como se fosse uma série temporal. E o Cassandra é muito otimizado para trabalhar com séries temporais. Você inserir um monte de dado e eles só são pesquisados naquela mesma estrutura de tempo, né? Tipo, você sempre olha numa direção só. Pouco update, muito insert. Pô, o Cassandra é ótimo para isso, para você inserir um volume gigante de dados ali, né? Distribuído, afinal, aquele 165 GB ali de informação, aquilo ali está crescendo. Ele dobra a cada X tempo. Então, putz, esse negócio vai ficar gigante uma hora, não vai ter disco para isso, eu preciso distribuir em várias máquinas. Então, ok, a gente optou ali pelo Cassandra e começamos a desenvolver o software, né? E no meio do caminho tinha uma pedrinha. Né? Deu para ver o tamanho da pedrinha ali que tinha no caminho, né? O que acontece? Aqui tem uma modelagem que a gente... uma modelagem simples aí do nosso sistema, né? Usando lá o relacional. A mensagem é só uma mensagem. Só que uma mensagem, na verdade, ela faz parte... Ela é um para N, né? Com uma conversa, na verdade. Uma conversa tem várias mensagens, certo? Se você olhar ali as colunas que tem em conversa, você vê...
a data que foi visto pela última vez, qual que é a última ação que o usuário executou, qual que foi a última mensagem enviada. Então, assim, olha o que acontece. As mensagens, elas são basicamente só insert, né? O que é ótimo por Cassandra. As conversas são basicamente só update. Eu tenho um cara que recebe um monte de updates a cada ação do usuário, ele vai lá e dá um update nesse cara. E esse é um problema para o Cassandra. Se você tem uma entidade e você ficar dando muito update nela, o Cassandra ele não altera o registro de verdade. O que ele faz é ele põe um registro novo em cima, com as alterações. E depois ele recalcula o estado disso tudo e mata o registro antigo. Né? Ele cria um tombstone lá. O problema é, cada vez que alguém acessa uma tela do chat, ele gera um tombstone novo para uma conversa. E aí isso gera um monte de lixo no Cassandra e depois ele tem que ir lá e recompactar todos os índices de novo. E ele fica fazendo isso toda hora. Então, quando a gente colocou o módulo de conversa lá no Cassandra, a gente começou a ter problema de performance. Não por conta de mensagens, que era o problema anterior que a gente tinha no MySQL, mas por conta das conversas, que era o cara que tinha muito update. E tem um outro detalhe também. A gente tem filtros por conversa. Eu posso pegar todas as conversas que estão na fase carrinho, que ainda não fechei a compra com o vendedor, né? Que eu estou só meio que olhando o que eu quero. Tem conversas que já viraram pedido. E aí dentro dessas conversas eu tenho filtros. Ativa, arquivada, lida, não lida e mais um monte de outros filtros, tudo bem? Alguém aqui vocês já usaram Cassandra ou usam Cassandra? O pessoal aí que já usa, algumas pessoas já viram, ele tem um negócio legal, né? Como é que você modela o Cassandra? Ele apesar de ele ser um column family, né? Parece que é uma tabela, mas não é. Você modela ele um pouco diferente. Meio que você modela as suas tabelas com base nas pesquisas que você vai fazer. Então, você cria tabelas, por exemplo, conversas por data. Parece que é uma query, mas na verdade isso é uma tabela do Cassandra. Ou conversas arquivadas, ou conversas ativas. Tudo bem? Como no nosso sistema ali, eu tenho, por exemplo, carrinho pedido e mais aqueles filtros. Quando a gente começou a modelar, a gente começou a ver que, cara, estava virando um produto cartesiano de filtros e de tabelas. Porque para todas as conversas de carrinho, eu basicamente tinha que ter quase que uma tabela para cada um dos filtros. Então eu tinha 2 vezes 4 tabelas só de conversa. Se alguém botasse uma nova fase, pedidos que já estão com frete, aí já aumenta uma dimensão ali, a gente ia ter que criar mais tabelas. E tinha que ficar pivotando conversas entre essas tabelas. Porque, a conversa é arquivada, deleta da tabela de conversas ativas e insere na tabela de conversa arquivada. O cara desarquivou a conversa, o maldito consegue fazer isso? Putz, consegue. Aí vai, tira de uma tabela, põe na outra. Então, às vezes os dados ficavam indo de um lado para o outro ali dentro e era muito difícil dar manutenção nesse negócio aí. Tudo bem? Então, aí, né, que eu estava falando, né? Pedidos ativos virou uma conversa, né? Virou uma tabela. Carrinhos não lido virou outra tabela. Então, tinha trocentas tabelas ali e esse negócio virou um pesadelo de dar manutenção. Porque, você não sabia mais em que tabela que você inseria as coisas. Cada hora que você ia pesquisar estava numa tabela diferente. De novo, não tem bala de prata. A gente usava o modelo relacional. Ele tinha um problema por relação de performance, por um monte de coisa. Beleza, o que a gente fez? Vamos optar por um banco NoSQL. Escolhemos o melhor banco NoSQL para o nosso problema. Descobrimos um novo problema. Então, basicamente, a gente trocou um problema por outro. E é isso que você sempre vai fazer. Você opta por, né, você trocou a tecnologia, você só trocou de problema que você está resolvendo. Tranquilo? E aí, né, a gente se deparou com isso. E agora, qual solução nós usamos no final? A gente fica usando o Cassandra ali, a gente ficou esse problema todo, ou a gente opta por um PostgreSQL, por um MySQL e tenta resolver aí o problema do volume de dados gigantesco, né? Foi aí que nós começamos a pensar em soluções um pouco menos ortodoxas do que a maioria das pessoas falariam. Assim, com certeza ninguém nunca ia chegar nisso, mas quando você está no desespero, você já não sabe mais o que fazer, começa a surgir umas ideias meio malucas. Afinal, por que não? Já tem modelado no relacional. A gente já modelou no não relacional também, né? E testou e não está dando certo. E agora? Por que não? Né? Então, eventualmente a gente resolveu fazer um teste aí com essa ideia de ter um modelo de persistência que fosse poliglota. Que então, dentro do nosso sistema de chat ali, nós optamos por ter 2 bancos de dados. Então,
o que ficou no final dessa ideia maluca? A parte de conversa, que é aquela parte que tem um monte de update, um monte de filtro, ela inteira está dentro do Postgre. Agora, as mensagens, que é onde eu tenho um volume gigantesco, eu tenho um monte de insert, que é onde meus dados crescem absurdamente, essas coisas, a gente persiste elas todas no Cassandra. E, né, assim, nós obtemos o melhor dos dois mundos. Certo? Né? Então, tem ali o melhor dos dois mundos, né? Cara, quando a gente decidiu fazer isso, assim, um monte de problema surge. E eu vou contar para vocês aí quais são esses problemas explicitamente, né? Então, assim, para quem está olhando o código de fora, você vai ver um código que está assim, veio uma nova mensagem. Tem conversa entre essas duas pessoas? Não. Insere uma conversa, pega o ID dessa conversa que foi inserido e põe na mensagem. Essa mensagem é dessa conversa e manda gravar. Para quem olha de fora o código Java, é um código normal. Quando você vai entrando nos DAOs, é que você começa a ver que, peraí, esse DAO é completamente diferente desse, né? Então, tipo, é transparente para quem está de fora, mas quando você olha dentro, começa a ficar estranho. Mas tem umas outras estranhezas que apareceram também. Por exemplo, nossos, tanto desenvolvimento quanto deploy, começou a ficar muito mais complexo mexer nesse módulo. Afinal, geralmente você senta na máquina, sobe seu banco, sobe o servidor e começa a programar, né? A gente agora tem que chegar lá, sobe um banco, sobe o outro. Aí o primeiro banco caiu, volta, sobe de novo, porque não tem memória na máquina para aguentar tudo rodando ao mesmo tempo. Aí sobe o servidor, reza para tudo estar de pé e beleza, agora eu posso começar a codar. Quando a gente faz deploy, antes nós olhávamos para um painel e ver, vamos ver como é que está aqui, né? O número de conexões do banco, se está tudo estável e tal. Agora eu tenho que olhar para dois painéis diferentes. Eu tenho que olhar para as conexões do banco Postgre e para as conexões ali do Cassandra também, né? Toda a monitoração do site teve que ser dobrada, porque agora eu tenho que monitorar não um pool de conexão, eu tenho que monitorar 2 pools de conexão. E os 2 pools de conexão se comportam de maneiras completamente diferentes. Um tem pool com thread, o outro não tem. É um negócio bem maluco ali que a gente acaba passando. Isso sem falar do básico, né? Agora, como a gente está trabalhando com uma persistência poliglota, múltipla, e nós optamos não só por ter 2 bancos, a gente optou por ter um banco SQL e um banco NoSQL. Então, os problemas ficaram muito mais divertidos. Afinal, você está mexendo com JPA, você tem ali o requires new, né, transação, o banco de dados relacional às suas transações, que lindo, né? Quando você vai para o Cassandra, o que você faz? Né? Você sente e chora, não tem o que fazer nesse caso, né? Então, assim, alguns bancos NoSQL, eles têm conceitos de transação. Alguns bancos têm conceitos um pouco diferentes. A primeira lição que nós aprendemos desde o início foi: tente reduzir o ruído sintático. Para o desenvolvedor que está ali codando, você tem que deixar o mais transparente possível que ele está usando 2 bancos. Isso tem que ser algo que está lá na memória distante dele. Ele não tem que estar ativamente pensando, eu estou usando 2 bancos, eu estou usando 2 bancos. Não, tem que estar bem transparente. Então a gente começou a criar umas magias. A gente não quis usar o mesmo nome simplesmente porque na hora de dar um import lá ia dar uma zica, né? Ia ficar tudo igual. Então a gente criou por exemplo, eu não tenho transação no Cassandra, mas eu tenho um conceito de batch. Eu posso acumular vários comandos e mandar todos para o banco de uma vez. Para o Cassandra, ele meio que é como se fosse uma transação. Ele executa todos ou nenhum, né? Então a gente criou aí uma notation para resolver o problema da transação, no momento que nós necessitávamos, ali do Cassandra. Claro, não está pronto. Muitas dessas coisas não estão prontas. E aí, como elas não estão prontas, você vai ter que criar a sua própria magia ali, né? Aqui no caso a gente fez ali com um esqueminha do Spring. Vai lá, intercepta, anota o método. Ali no execute batch você faz a magia para poder mandar tudo para o Cassandra, acumular os comandos e mandar para o Cassandra de uma vez. Beleza? Só que assim, mesmo até chegar no DAO, tá tudo tranquilo. Dentro do DAO, aí não tem o que fazer. Dentro do DAO é um caos absurdo, porque tem partes do DAO usando o JPA, que é ali, você dá o persist, passa o objeto, está tudo em ordem. Quando você chega no DAO, que é o do Cassandra, é muito diferente o modelo. Por exemplo, aqui, para gravar uma mensagem, né? Você não persiste a mensagem. Você pega a mensagem, manda para um mapper e fala, mapper, me dá a query de insert desse objeto. E ele te devolve a query, aí você pega a query e põe no batch.
Então, dentro dos DAOs, o código é meio bagunçado, né? Porque ali é onde você começa a ver que você tem os modelos diferentes. Até chegar na camada do DAO, é tudo bem transparente. A gente tentou fazer ao máximo isso para não ter esse tipo de problema. Tranquilo? Um ponto que é muito importante, talvez não tenha ficado tão explícito até aqui. Quando você está usando mais de um banco, quando você usa um banco de dados, no caso relacional, lembra, ACID, né? C, consistência. Você usou 2 bancos de dados, mesmo que você use 2 bancos de dados relacionais, consistência, um abraço. Agora a consistência é parte da aplicação, porque quando você tem mais de um DB, você não consegue garantir a consistência nos 2 ao mesmo tempo. Agora a consistência é você que vai ter que garantir que ela exista dentro daquela aplicação. Beleza? Só para citar um cara bem legal, que é o Randy Sup, ele dá vários talks sobre microservices e tal, e é mais ou menos a mesma ideia do microservice. Quando você acessa 2 serviços, como é que você garante a consistência entre eles? Do mesmo jeito que você garante entre 2 bancos. Que eu também não sei qual é, mas o ponto legal é, não use transação distribuída. Então, tem essa ideia, né? No protocolo XA, né? Você vai fazer uma transação distribuída ali com lock distribuído. Está ficando ótimo, né? Você vai, não, em vez de locar um banco, agora você vai conseguir locar 2 bancos. Vai ser show de bola, né? Então, assim, você não vai optar, por exemplo, por fazer transação distribuída, porque você está usando múltiplos bancos. Você vai optar por algum padrão diferente. No caso, um exemplo seria o Saga, né? Você pega aquela sua transação gigante, quebra em vários passinhos, e cada um desses passinhos vai ter uma operação reversa equivalente, que pode ser executada se tudo der errado. Então, qual que é a ideia? Tipo, imagina que eu vou gravar aqui, eu mandei uma mensagem com uma imagem para o meu chat. Pega o anexo, grava. Gravou o anexo? Está tudo certo? Próximo passo. Grava a mensagem, que vai ser gravada, por exemplo, no Cassandra. Beleza, vamos gravar agora a conversa, atualizar a conversa lá no Postgre. Deu pau, não consegui acessar o Postgre por algum motivo. O que você vai fazer? Fazer o retorno. Deleta a mensagem que você inseriu no Cassandra. Então é um insert e já tem um update, tem um insert e um delete já associado. Se deu tudo certo, você só vai executar os inserts. Se deu errado, você volta executando os desfaz. Ah, e o anexo volta e desfaz também. Então a ideia do Saga é você ter esse meio que esse objeto que encapsula essa sua transação distribuída. E você fala para ele, executa. Ele vai executando um passo após o outro, não conseguiu avançar, ele consegue sair desfazendo todos esses passos aí. E aí no final, você tem um estado consistente de novo. Tudo bem? Pode dar problema na hora que está desfazendo? Vai, né? Mas, né, tem hora que não tem solução, né? Você vai ter que ir se virando ali, né? Então, não tem muito o que fazer. Tudo bem, gente? Beleza? Então, assim, essa era a ideia básica aí, né? Mas e código, né? O que a gente pode fazer de código? Não tem muito segredo maior aí sobre o que você faz quando você está usando 2 bancos de dados. É só usar os 2 bancos de dados, o melhor de cada um e está tudo certo. Mas dentro do DAO é onde o bicho pega mesmo, porque ali é onde o desenvolvedor começa a quebrar muito a cabeça dele. Então, tem algumas ferramentas que podem te ajudar a reduzir o ruído até ali dentro também. Tem essas 2 aí. Uma delas é com certeza grande conhecido de todo mundo, que é o Spring Data. Né? Muita gente já viu aí como é que ele funciona. E tem um outro carinha aqui, que é um cara bem novo, que é o JNoSQL. Né? Vou falar um pouquinho desses 2 aí, mostrar alguns exemplinhos deles. Né? Eles têm umas abordagens bem parecidas, os 2 suportam 2 modelos aí. Um é chamado de repositório, o outro é chamado de template. O repositório você gera uma interface com o que você quer, e o framework gera o dado que faz a consulta no banco. O template é um objeto que permite acessar o banco com uma linguagem um pouquinho mais simples. Beleza? Eu vou mostrar exemplo desses 2 caras. Só para não ficar falando só de uma ferramenta, eu vou falar de repositórios do Spring Data, né? E quando a gente for falar de templates, aí eu mostro um exemplinho ali do JNoSQL. Tudo bem? Então, bora lá, né? Spring Data. Isso aqui é um repositório aí do Spring Data. No caso aqui com JPA, né? O mais básico possível. Se você estiver usando Spring Boot, né? Enable JPA Repositories, magia funciona, ele já conecta, ele descobre a senha, né? Conecta no banco, faz tudo que tem que fazer, né? Assim que vendem, né? A coisa, né? Mas assim, o que você faz? Você cria uma interface sua
e estende uma interface do Spring. E a partir daí, ele gera código para você de acordo com os métodos malucos que você coloca. Por exemplo, ali, alguém aqui assistiu a palestra do Alberto? Que ele falou que ele põe aquele nome de método gigante, aquilo ali é isso daí. Ele não quer escrever código, ele escreve só o nome do método, né? É isso daí, ó. Count by last name. Ele vai gerar um count lá no SQL. Find email address. Se você não for preguiçoso igual o Alberto, você pode ir lá escrever a query em cima, né? Então, tipo, o acesso, abrir a conexão com o banco, mandar, pegar, catar o result set, tudo isso ele vai fazer sozinho, você não se preocupa. O legal do Spring Data é que ele consegue acessar múltiplos bancos com uma API muito parecida. Então, aqui é a JPA, né? Se fosse MongoDB, muda a annotation lá do Spring Boot, né? Enable Mongo Repositories. E você estende Mongo Repository. Beleza. Você tem acesso a fazer queries de novo, mesmo mecanismo. Inclusive queries que só são, tipo, essa última aqui, né, aquele first name interrogação 0 ali, é uma query do Mongo. Se você quiser escrever a query específica do banco, você pode. Se você quiser fazer uma coisa mais maluca ali, você consegue também. O Mongo tem, por exemplo, suporte a query por geolocalização, né? É bem legal, e o Spring Data te ajuda com isso. Eu quero usar o Cassandra, porque eu vou copiar o sistema de chat lá do Elo7. Pode fazer, ó, tá aí, é só estender ali, ó, Cassandra Repository e fazer o que você quiser, né? Ou, se você for maluco mesmo, nossa, eu quero trabalhar com grafo agora. Desde que você entenda Cypher, né, que é a query de consulta ali do Neo4j, você tá bem aí para você fazer o que você quiser. Inclusive, só para deixar, né, essa query aqui traga todos os usuários que deram um rating maior que X para um certo filme. É uma query meio maluca aí, né? Mas essa aqui é a ideia. Então, você tem uma forma bem padronizada de escrever o acesso a dados. E não varia tanto entre um e outro. Isso é legal, porque isso faz o desenvolvedor ter que pensar só de uma maneira. Isso vai reduzir os problemas na hora que você estiver acessando os dados, beleza? Falando desse outro carinha aí, do JNoSQL, qual que é a ideia dele, né? Ele é um framework que ele é baseado ele tem 2 módulos ali. Um deles é a Diana, né, que ele chama, que é uma API de comunicação com bancos NoSQL. Lembra que tem 4 bancos? Grafo, Key-Value, lá. Ele tem 4 APIs, uma para cada banco. E ele tem esse outro módulo que é o Artemis, que é um mapeamento. Então, ele permite você pegar objetos Java e mapear e gravar eles, por exemplo, diretamente usando o API do Diana. E aí ele integra com outras coisas, eventos de CDI, Bean Validation, ele meio que une tudo para você ter como se fosse, vou botar algumas aspas aqui, uma JPA para todos os bancos não relacionais. O que é uma ideia legal pra caramba, né? Não é nada de outro mundo quando a gente fala, nossa, JPA, eu lembrei de spec, lembrei daquelas coisas malucas, XML, meu Deus. Não, ele é bem moderno, né? Ele é bem fácil de configurar, isso aqui está configurando um Redis. Você precisa meio que do Bucket Manager ali embaixo para conseguir acessar um Redis, por exemplo, né? E mais um arquivinho que tenha lá IP, senha, essas coisas, né? Se você quisesse acessar um Cassandra, é a mesma coisa. Você só precisa do Cassandra Column Family Manager. Ele é bem padrão, assim, para você conseguir acessar, para configurar, né? Eu lembro que eu falei que nesse caso, eu ia falar do template. Ele suporta repositório igual o Spring. Então, você pode criar uma interface, estender de outra e escrever seus métodos ali. Se você quiser uma coisa mais específica, você pode usar essa ideia do template. Ó. Tá vendo ali o Key Value Template? Ele é um objeto que permite acessar o Redis. E ele é legal porque, como ele é um Key Value, ele está focado na API de bancos de chave-valor. Esse template aí tem 3 métodos. Put, Get e Delete. Mas não tem query? Não, porque bancos de chave e valor você só consulta pela chave. Então, só tem get pela chave. Então, o template ele só tem os métodos específicos que aquele banco de dados, que aquela família de banco de dados suporta. Beleza? E, como ele está integrado lá com o outro framework, né, com o Artemis, ele permite que você faça um mapeamento. Eu não preciso nem falar qual que é a chave ali. Eu não preciso escrever como eu faria se eu estivesse usando o Redis diretamente, né, a API do próprio Redis. Ele consegue ler mapeamentos e transformar isso daí bem transparente, como se fosse a JPA mesmo. Inclusive as annotations são muito inspiradas. O pacote é diferente, tá? Mas as annotations são muito inspiradas. Então, o cara que está lá codando com JPA, como é que eu mapeio um user para gravar no Redis agora?
é igual. Lembra? Reduzir o ruído. O desenvolvedor pensa só de um jeito, a chance dele errar é muito baixa. A chance dele conseguir fazer uma coisa melhor é muito mais alta. Mesma coisa para o Cassandra. Você tem o template do Cassandra que tem métodos específicos para o Cassandra ali, né? Eles têm até uma APIzinha para você escrever query programaticamente, se você não quiser escrever CQL diretamente ali, né? E também, mapeamento. Putz, e para mapear, eu mapeei agora há pouco para o Redis, né? E se eu quisesse mapear para o Cassandra, como é que eu faço? Entity, ID. O Cassandra é um banco de coluna, né? Então vou botar uma @column também, né? Que é para você poder botar ali as coisinhas do Cassandra. Se você tiver alguma coisa específica do Cassandra, tem umas annotations para você passar também. Tudo bem? Então, né? Ele facilita muito o trabalho. Aqui é um ponto que fica bem diferente do Spring. O pessoal do JNoSQL, eles optaram por usar, no caso do banco de dados de grafo, usar uma coisa meio esquisita, que é tem uma API que chama Tinkerpop, uma API da Apache, que é uma DSL para fazer consultas em bancos de grafos. Ao invés de usar a API nativa, que é o que o Spring faz, né? No caso lá do Neo4j, a gente usa Cypher, que é a linguagem do Neo4j. O JNoSQL, eles optaram por usar Tinkerpop, que é a API genérica para todos os bancos de grafos. Porque essa que é a ideia deles, é ser genérico. É poder você usar Neo4j, ou Titan, ou Janus, ou DataStax, e não ter que mudar a API nada. Lembra? É para ser parecido com o JPA, é para ter a mesma ideia. Uma API transparente, que eu consiga acessar qualquer um dos bancos de dados. Reduzir o trabalho ali dos desenvolvedores. Beleza? Bacana? Então, dessa ideia maluca que a gente teve, né, de fazer acessar 2 bancos de dados, né? O que a gente tira daí, né? Olha, o que a gente descobriu é que, sim, dá para fazer. Foi possível, está funcionando, está legal pra caramba. E assim, você tem que usar a melhor ferramenta disponível para a tarefa. Mas o ponto não é usar a melhor ferramenta. Na verdade, não é usar só uma ferramenta. Você pode usar a melhor. Pode ser que sejam 2 a melhor. Então você use 2. Por que você não poderia fazer isso, né? Então, eventualmente, quando você quer resolver um problema, você precisa pensar um pouquinho mais fora da caixa. Você tem que começar a ter vamos fazer um negócio meio maluco? Vamos, às vezes dá certo. Você pode ir lá e testar, fazer uma coisa meio doida, né? Que funcionou muito bem pra gente. Reduzir curva de aprendizado, reduzir complexidade. Tudo que você puder fazer para que fique transparente que você está usando múltiplas persistências, ou monitoração múltipla, ou qualquer coisa assim, faça. Isso vai ajudar muito se você acabar caindo aí nesse conceito, né? E, principalmente, você não precisa ter medo de inovar. A gente estava pensando se a gente faria ou não essa ideia de, vou usar 2 bancos, vai ser uma loucura. Beleza. Agora a gente tem um outro sistema que também está com 2 bancos também. Agora é 2 bancos não relacionais no mesmo sistema. Tem um banco lá que usa Cassandra e Grafo juntos. Tipo, é exatamente a mesma coisa. A gente chegou num problema, tinha lá, não conseguiu resolver só com uma solução, vamos usar mais de uma. Por que não? Muita gente vai optar por quebrar em vários serviços. A gente não quis fazer isso porque a gente não tem uma infraestrutura real para suportar 100 serviços, como algumas empresas têm. E a gente entende a nossa limitação. Então, eu não consigo suportar 100 serviços. Eu não consigo suportar mais 5 serviços. Beleza, mas eu consigo suportar numa aplicação 2 bancos. Então, resolver o problema olhando para as suas limitações, para a sua capacidade técnica e, vai lá e faz. Porque é só isso que você precisa, só sentar lá e fazer. A coisa vai sair de um jeito ou de outro. Ok? Então, era essa a historinha que eu queria contar para vocês aí. Obrigado. Perguntas? Opa. Boa tarde. Tarde. Eu queria saber, naquela parte lá onde você falou da consistência, de manter a consistência e tudo mais, como vocês fizeram para implementar isso? Se vocês usaram alguma ferramenta, algum framework, ou se foi na munha, como que foi isso? Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente chegou nesse problema, a gente não tinha uma solução, porque assim, quando a gente chegou nesse problema foi o caso onde
a gente estava realmente persistindo nos dois bancos, né? Então a gente teve duas alternativas para resolver. Em alguns cenários, a gente pensou, a gente precisa minimizar os pontos onde eu gravo ou atualizo coisa nos dois bancos ao mesmo tempo. Consulta não é um problema. Você consulta nos dois, não é um problema. Onde a gente grava, a gente tentou ao máximo minimizar isso. E às vezes era mover coisas que faziam sentido estar no Postgre para o Cassandra e vice-versa, né? O mecanismo hoje que a gente está usando é um mecanismo manual. Quando a primeira vez que a gente fez, meio que já estava o código pronto, então a gente só meio que modificou as coisas. Não chegamos a ver nenhum framework, a pesquisar. Eu vi que tem algumas coisas, mas eu não cheguei a testar nada. Mas assim, se você pesquisa Saga Framework, ou em Java, ou em qualquer outra linguagem, tem algumas implementações ali que são interessantes. Eu não testei nenhuma, eu não tenho nenhuma para te indicar, mas eu sei que já tem frameworks que fazem isso, né? Aqui o esquema, eu também não sei dizer muito, mas se você pensar, cara, meio que vai uma coisa com a outra. Às vezes até um framework reativo pode ser usado para fazer esse caminho de ida e de volta. Meu, deu pau, manda para um evento e ele sai desfazendo. Dá para fazer umas coisas meio malucas aqui. Eu não acho, como é um conceito meio novo, Saga está ficando famoso agora, né, com microserviços e tal. Então, eu acho que ainda o ferramental para isso ainda está surgindo muito. Mas qualquer ferramental que você vê para microserviços, para tentar manter consistência entre serviços, você conseguiria aplicar nesse cenário aqui também, né? Que foi o que a gente fez, pegar um pattern de integração de serviços e usar para integração de banco. Última pergunta, tá? Oi, boa tarde. Obrigado pela palestra. Valeu. Você chegou a experimentar o Elastic? Qual? O Elasticsearch? Elasticsearch. A gente usa Elasticsearch lá como... a gente usa para algumas coisas que a gente tem busca textual, que a gente acaba batendo... Tem sistemas que usam Solr, tem sistemas que usam o Elasticsearch lá. Porque ele é um banco... Você está falando porque ele é um banco multimodelo, né? E a gente tem tido uma experiência interessante em armazenar coisas tipicamente não relacionais, como imagem, mas que necessariamente tem um relacionamento com dados relacionais. Sim. Não exatamente transacional, como você explicou, mas tem tido um sucesso relativo. Eu não lembro qual que era. Eu lembro que existia. A gente acaba passando por vários bancos, né? Eu não lembro qual que era a restrição, mas a gente chegou a ver o Elasticsearch, mas no final das contas optou por não usar. Aí eu não lembro se era uma questão, por exemplo, de expertise, porque tinham pessoas lá que manjam muito de Cassandra, mas não tinha ninguém que manjasse de Elasticsearch. Entendi. Aí acaba sendo mesmo que, já que eu vou ter que aprender, né? Não sei se valia a pena ali. Uma última, você está usando Spring Data e o JNoSQL? Não, pior que não. Quando a gente fez quando a gente fez esse sistema, já tem um tempo, né? O JNoSQL ele não existia, porque ele é do ano passado, né? E aí tem uns pedaços que estão com Spring Data, os pedaços que acessam JPA e Spring Data. Os outros, o módulo do Cassandra do Spring Data não suportava o que a gente queria, então a gente usou o Cassandra na mão. A gente usa o driver na mão ali dentro. Mário, beleza? Beleza? Cara, te fazer uma pergunta ingrata aqui. Lá no trabalho eu estou com a missão de tirar algumas coisas que estão no mainframe e fazer em Java, né? Jesus. E uma das partes é justamente a persistência. E aí eu estou tentando provar, e isso é bem difícil, que o JPA dá uma certa performance, não melhor do que o JDBC em si, mas que pelo menos a gente consiga usá-lo. Perto, né? E eu tô com esses caras aqui que eles me olharam a palestra inteira de olho bravo comigo, porque você fala muito de JPA e você bota todos os filtros do Spring e tal, então a pergunta é, cara, conseguiram testar JMeter, essas coisas para ver a quantidade de requisições que tem, porque eu vou usar isso aí como argumento lá. Sim. Entendeu? Então, o que a gente fez, né? O que a gente fez? Porque para você, no nosso caso, né, para você motivar esse tipo de alteração, você precisa ter, né, dados. Então a gente instrumentou tudo. Então o driver JDBC, a gente pegou tudo por JMX e tinha um gráfico. Aí depois, quando foi fazer com o Cassandra, né, quando a gente migrou, mesma coisa. Põe lá o JMX com o Cassandra para a gente medir latência, performance. Então primeiro a gente instrumentou tudo, depois mediu tudo, comparou os dois, chegou no resultado e é esse em relação a esse, olha aqui, tem um ganho, não tem.
a gente realmente precisou instrumentar. E quando a gente instrumentou, a gente também começou a ver que, peraí, dá para vir aqui apertar um parafuso mais aqui, um ali, e chegar num ponto que estava ótimo. Mas dá para fazer, viu? Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Parabéns. Obrigado.